Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem. Aula de matemática, turmas terceiro AM, terceiro BM, terceiro CM, terceiro DM. Questão 142, Enem 2019, caderno amarelo. Questão 142. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou algum desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt-minuto em função do tempo, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então essa planta indica a potência, o gasto de cada lâmpada de cada cômodo. Por exemplo, o cômodo 1 é a sala e a lâmpada tem um gasto de 20 watts por minuto. O cômodo 2 é o quarto, cuja lâmpada tem um gasto de 13 watts por minuto, e assim por diante. O gráfico mostra o consumo acumulado de energia. Então, no primeiro instante, o consumo acumulado de energia era 20. No segundo instante, 35. Isso significa que houve uma soma de gasto de energia. Então, 20 mais quanto dá 35? 15. Então, no segundo instante, o morador entrou no móvel cuja lâmpada tinha um gasto de 15. No terceiro instante, o consumo acumulado foi 40. Isso significa que o consumo da lâmpada daquele móvel era 40 menos 35, ou seja, 5. E assim por diante. Então, a sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é: para resolver essa questão, eu fiz essa tabela para vocês. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt-minuto, em função do tempo em minuto. Assim, vamos construir uma tabela para determinar o gasto de energia em cada instante e assim determinar para qual cômodo houve deslocamento. Veja bem, as 2 primeiras colunas já deixei pronta para vocês, que correspondem aos valores que podem ser observados no gráfico. Agora nós vamos preencher a terceira e a quarta coluna, que irão determinar o deslocamento do morador no seu imóvel. Então vamos lá. Quando o morador entrou no primeiro cômodo, ele ficou ali 1 minuto, houve um gasto de 20 watts por minuto de energia. Na terceira coluna, que eu chamei de EI, que é o gasto instantâneo, o gasto naquele minuto foi de 20 watts por minuto. Por quê? Porque era o primeiro cômodo dele. E o cômodo, se nós olharmos na planta, o cômodo que tem esse consumo é o cômodo 1. Em seguida, o morador foi para o segundo cômodo, onde houve um gasto acumulado de 35 watts por minuto. 35 menos 20, 15. Então, esse morador entrou em um cômodo cuja lâmpada gastava 15 watts por minuto. E o móvel que tem essa característica é o móvel 4. Em seguida, o morador foi para um terceiro móvel, onde houve um gasto acumulado de energia de 40 watts por minuto.
40 menos 35, 5. E o móvel que tem a lâmpada com esse gasto é o móvel 5. O quarto deslocamento, o morador foi para um móvel que gerou um gasto acumulado de 55 watts por minuto. 55 menos 40, 15. E o móvel que tem a lâmpada com esse gasto de energia é o móvel 4, conforme nós vimos também na segunda linha. O quinto deslocamento foi para um móvel onde gerou um gasto acumulado de 75 watts por minuto. 75 menos 55, 20. Conforme vimos na primeira linha, o cômodo que tem a lâmpada com esse gasto é o cômodo 1. Sexto, o morador foi para um cômodo que gerou um gasto acumulado de 85 watts por minuto. 85 menos 75, 10. O móvel que tem a lâmpada com esse gasto é o móvel 6. Em seguida, o morador foi para um cômodo que gerou um gasto acumulado de 105 watts por minuto. 105 menos 85, 20. Conforme vimos na primeira linha, o cômodo que tem esse gasto, a lâmpada com esse gasto de energia, é o cômodo 1. E por fim, o morador foi para um último cômodo, gerando um gasto acumulado de energia de 120 watts por minuto. 120 menos 105, 15. Conforme vemos na segunda linha, o móvel, o cômodo que tem uma lâmpada com esse gasto de energia é o cômodo 4. Então, de acordo com as alternativas, qual é a alternativa que contém esse deslocamento? 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Resposta: alternativa A. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.